Juazeiro do Norte, vibrante cidade no sertão nordestino, era conhecida por suas procissões, suas tradições religiosas, sua feira tradicional, onde se come pastel com caldo de cana todos os fins de semana, suas barracas, seus quiosques, vida noturna nos clubes com música eletrônica e também as rodas de sanfoneiros, as vaquejadas, rodeios, etc. A rotina previsível, até que algo começou a mudar. Tudo começou com histórias de criaturas rondando o mato à noite, assustando as pessoas e matando animais. Meu pai ria, dizendo ser coisa de gente com medo do escuro. Mas minha mãe, supersticiosa, tomava precauções. Ela contava histórias que ouviu de sua mãe, que ouviu da mãe dela e por aí afora. E ela acreditava piamente nessas histórias. Eu morava com meus pais e minha irmã Daniela, 3 anos mais velha do que eu. Pense numa mulher linda e intimidadora. Essa era minha irmã. Era a primeira da classe. Só tirava notas boas em todas as matérias. Ela se sobressaía entre as amigas. Era cobiçada por muitos rapazes, mas ninguém tinha coragem de se aproximar dela. Mas ela era muito reservada, muito fechada. Mas de uns tempos pra cá, alguma coisa mudou nela. Ela se afastou de tudo e estava mais distante ainda. Ficava pelos cantos quieta, com olheiras profundas, trancada no quarto à noite. Na mesma época, uivos começaram a ecoar pela cidade. Um som alto, quase humano, perturbador. As pessoas comentavam sobre a besta que rondava Juazeiro. Muitos animais domésticos começaram a aparecer mortos. Galinhas, patos, coelhos apareciam em pedaços pelos quintais das casas. Até um cachorro apareceu com a garganta cortada. Alguns diziam ser um cachorro grande ou outro animal selvagem. Outros juravam ser coisa do diabo, alguma maldição. Quando alguém registrava a ocorrência, a polícia investigava os locais encontrando apenas pegadas enormes. Mas nunca chegava a alguma conclusão e logo o caso caía no esquecimento. Uma noite, voltando da casa de um amigo sob a luz da lua cheia, ouvi algo correndo atrás de mim. Ao olhar para trás, vi uma sombra enorme entre os postes. Senti um arrepio na espinha e as pernas tremerem. Pedalei o mais rápido que pude minha bicicleta. Aquela coisa também acelerou e já estava quase me alcançando. Quando, ao se aproximar do quarteirão da minha casa, ela parou. Cheguei em casa ofegante, sem conseguir explicar o que tinha visto. Logo Daniela entrou pela porta da cozinha. Parecia saber algo. Com o tempo, a situação piorou. Os ataques se aproximaram do centro da cidade. Um açougue foi invadido, carne espalhada, e as pegadas estavam por toda parte. Na feira, uma senhora afirmava ter visto a criatura atravessando a praça de madrugada. Descrevia a criatura como sendo enorme, peluda, com olhos amarelos. Daniela estava mudada, mais magra. Sua beleza se esvaía com o passar dos dias. Continuava, se afastando de todos, se isolando cada vez mais. Tinha crises de pânico, crises de choro. Se trancava no quarto por horas, não falava com ninguém. Ela saía à noite e voltava de madrugada, sempre suja de lama e algo que parecia sangue. Minha mãe desconfiou, mas evitava tocar no assunto. À medida que os uivos ficavam mais próximos, mais nervosos meus pais ficavam. Intrigado com tudo aquilo, comecei a observar Daniela, sua rotina, seu comportamento. Numa noite de lua cheia, via sair pela janela e, com o coração disparado, a segui, sem saber que descobriria algo que mudaria a minha vida para sempre. Segui Daniela pelas ruas escuras até um terreno baldio, sujo e mal cheiroso. Na periferia, um lugar sombrio associado a histórias ruins. Ela andava depressa, pelos becos escuros, evitava as luzes dos postes, olhando para os lados, para trás, como se tentasse controlar algo dentro de si. Quando hesitei, algo dentro de mim disse que eu precisava continuar. Ao entrar na escuridão, vi Daniela tirando os sapatos e as roupas. Seus movimentos eram bruscos, como se algo a forçasse. Então,
Ouvi um rosnado profundo vindo dela. Observando o imóvel, vi seu corpo se contorcer de maneira antinatural. Ossos estalando, pele escurecendo, pelos cobrindo seu corpo. Seus olhos brilhavam num amarelo vivo, e suas mãos se transformaram em garras. Não era mais minha irmã ali, na clareira, mas algo monstruoso. Paralisado pelo medo, tentei dar um passo para trás, mas pisei em um galho que quebrou. Ela virou-se, seus olhos fixos nos meus, e soltou um rugido que fez meu corpo tremer. Pensei que fosse me atacar, mas ela me reconheceu e então correu em direção oposta, desaparecendo no mato. Voltei para casa em estado de choque, incapaz de processar o que tinha visto. Seria possível que Daniela fosse um lobisomem? Evitei-a. Nos dias seguintes, enquanto os ataques na cidade ficaram mais violentos, uma família foi encontrada morta. Corpos dilacerados, cercados por pegadas enormes. Minha mãe começou a perceber algo errado e temia que as histórias e lendas que ela ouviu por muitas vezes quando criança se tornasse realidade. Ela rezava, dia e noite. Uma noite entrei no quarto de Daniela e encontrei um pedaço de tecido rasgado coberto de sangue. Parecia ser uma fralda de bebê ou alguma coisa do tipo. Depois daquela noite no terreno baldio, tudo mudou. Procurei informações sobre lobisomens, mas não havia solução clara. Enquanto isso, boatos cresciam e grupos armados começaram a caçar a criatura. Cada vez que batiam à nossa porta, eu sentia um nó no estômago. Sabia que, se descobrissem a verdade, não hesitariam em fazer justiça com as próprias mãos. Uma sexta-feira à noite, a lua estava cheia. Daniela tinha saído há poucos minutos de casa. Os uivos estavam altos, como se viessem do quintal. Minha mãe trancou as portas e começou a rezar. E meu pai segurava sua espingarda enferrujada. Gritos ecoaram pela rua e as pessoas saíram de casa com lanternas e armas improvisadas. Tentei impedir meu pai, mas ele saiu determinado. Alguém disse ter visto algo logo à frente e todos correram naquela direção. Eu peguei minha bicicleta e fui para o local onde, dias antes, tinha visto a transformação. No terreno baldio. Encontrei Daniela. Bem, não a Daniela, pois a criatura já não era completamente humana. O monstro estava cercado por homens armados, gritando e tentando intimidá-la. Alguns trouxeram cães. Corri para a frente do grupo, gritando: "Ela não é um monstro!" Meu pai me olhou incrédulo, mas continuei tentando alcançá-la. Quando ela rugiu, vi conflito em seus olhos. Ela lutava contra si mesma, tentando evitar o pior. Avancei lentamente, implorando para ela lutar contra aquilo. Os homens atacaram, mas ela saltou, derrubando 2 deles. Meu pai tentou atirar, mas empurrei-o antes que acertasse o alvo. O som do disparo enfureceu Daniela, que avançou sobre ele, parando a centímetros de matá-lo. Ela hesitou, tremendo, mas antes que pudesse recuar, outro homem atirou, ferindo-a no ombro. Com um grito de dor, ela atacou o agressor e desapareceu na escuridão. Fiquei parado, em choque, sabendo que ela estava ferida e em perigo. Depois daquela noite, os ataques cessaram, mas o silêncio na cidade era pesado. As pessoas disseram que a criatura tinha fugido, mas eu sabia a verdade. Daniela ainda estava lá fora, sozinha e ferida. Passei dias procurando por ela, pedalando pelas trilhas e levando mantimentos. Minha mãe envelheceu rapidamente, sempre olhando pela janela enquanto meu pai evitava falar sobre aquela noite, mas carregava culpa por ter apontado a espingarda para a própria filha. Meses depois, encontrei uma corrente de prata pendurada em um galho de árvore no nosso quintal, com marcas de garras ao redor. Era dela. Segui as pegadas até certo ponto dentro da mata, perto de casa, onde elas desapareceram. Percebi que talvez ela estivesse rondando nossa casa, tentando nos proteger de alguma coisa, mesmo não conseguindo controlar o monstro dentro dela. Juazeiro nunca esqueceu os eventos daquele ano. As histórias sobre o lobisomem viraram lendas urbanas, mas eu sabia a verdade. Uma verdade que nunca compartilhei além dos meus pais. Hoje, sempre que ouço falar de ataques semelhantes,
Imagino se ela ainda está por aí, tentando sobreviver. Às vezes, ainda escuto uivos durante a madrugada. Não sei se é coisa da minha cabeça ou se ela está tentando me dizer algo. Enquanto eu não tiver certeza de que ela se foi para sempre, vou continuar procurando. Porque no fundo, Daniela ainda é minha irmã e eu não posso abandoná-la. Contar essa história ainda traz um peso, mas talvez, ao dividi-la, eu consiga encontrar algum alívio. Afinal, será que lendas como essas são mais reais do que imaginamos?